E olha só, gente, vocês viram uma matéria ali agorinha, né, bem interessante sobre alimentação. Então agora até a gente vai falar sobre o síndrome do intestino irritável, né? Estamos aqui com a médica, né, Daiane Ciumento. Ela está aqui, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês aí de casa também através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Aqui no nosso Ver Mais, sempre um prazer estar aqui com vocês. E tirar nossas dúvidas, as nossas, eu falo porque a gente sempre acaba aprendendo também, principalmente as pessoas que estão acompanhando o nosso Ver Mais. Eu queria que você começasse explicando o que é essa síndrome do intestino irritável. Certo. Como a gente fala uma síndrome, então é um conjunto de sintomas, né? Mas o que na verdade acontece é um paciente que tem um intestino mais sensível, assim, literalmente. Ele tem uma motilidade aumentada, tem mais neurotransmissores e fica com uma sensibilidade aumentada. E assim, Daiane, quanto tempo dura essa crise? Depende do caso, como que ele está, se já é um caso avançado, como que acontece? Isso depende muito do tipo de pessoa, do tipo de crise. Tem pacientes que ficam uma semana, alguns dias com a crise, tem gente que dura meses até procurar um tratamento, né? Então isso vai dependendo da intensidade dos sintomas e de quando o paciente percebe que tem um intestino irritável, tá numa crise e fala assim, não, vou tratar, vou melhorar. E assim, e quais dicas que você daria para a pessoa durante essas crises? Porque a gente sabe quando a gente fala em crise é porque tá dolorido, ruim a coisa, tá né? ruim a coisa, né? Aí que dicas que você daria ali? Eu sei que uma das dicas mais importantes é você sempre procurar o médico, mas você que já está fazendo o tratamento, entrou em crise. Na verdade, a pessoa que tem intestino irritável, ela mais ou menos já sabe o que é o gatilho, né, para a crise dela. Então, o que a gente precisa é tirar os gatilhos. No geral, aqueles alimentos que fazem mais mal pra gente, que estufam, que mudam o intestino, tentar não ficar tão estressado, que hoje em dia é bem difícil, né? Mas tentar baixar um pouco a poeira, ficar mais tranquilo, ter uma alimentação saudável. Seria mais ou menos isso. Daiane, e assim, muitas pessoas elas confundem a síndrome do intestino irritável com as intolerâncias, porque a gente sabe que muitas pessoas têm intolerância a alguns alimentos, até como a gente viu ali a matéria com as crianças também. Por que as pessoas confundem esses dois? É que na verdade, assim, os sintomas são muito parecidos, né? Uma paciente que vai ter intolerância à lactose, ao glúten, vai ter uma distensão abdominal, uma diarreia, um desconforto. E quem tem intestino irritável, durante as crises também vai ter esses sintomas. Mas daí na hora de a gente fazer o diagnóstico, quando a gente vai investigar, porque o intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. A gente não tem nenhuma doença, se a gente for fazer um exame, por exemplo, nesse paciente, não vai ter alteração na endoscopia, na colonoscopia, num exame de imagem, mas ele tem esses sintomas, né? Então é uma doença orgânica, funcional que a gente fala. Então a gente exclui intolerâncias, tudo mais e fica com o intestino irritável, mas os sintomas eles se entrepõem, são bem parecidos. E uma coisa assim, Daiane, sobre a incidência da síndrome do intestino irritável, como está essa situação agora? Ela é bem comum, sabe? Por mais que muitas pessoas não sabem o que significa ou têm os sintomas, se identificam e não sabem que tem intestino irritável, até mais ou menos 10 a 20% da população tem intestino irritável. E cada vez mais a gente está diagnosticando. Isso por causa dos avanços, né, de diagnóstico, enfim, e porque se a gente for olhar, a gente está uma população mais estressada, com hábitos alimentares não tão saudáveis, né, que predispõem às crises, e daí o diagnóstico do intestino irritável. E assim, quais que geralmente são as causas dessa síndrome? É isso daí? É a má alimentação ou o cuidado com a alimentação? O que seria isso? É meio que multifatorial, né? Então a gente tem o fator alimentação, sim, alimentos que fermentam mais ou que não fazem bem para aquela pessoa. A gente tem alguns alimentos que são mais fermentativos e que não são tão absorvidos no intestino, mas a gente tem um fator muito importante que é o fator psicológico. Fator de estresse, a gente está no meio muito estressante, muito nervoso. A depressão e a ansiedade também estão relacionadas. E assim, doutora, como que é feito o diagnóstico? Porque a gente viu que são parecidas com algumas outras doenças também, né? Como que geralmente ocorre esse diagnóstico? Então, como eu tinha... Já na conversa ali? Isso, na verdade, quando você vem pra gente falando, eu tô sentindo isso, aquilo, a gente mais ou menos que imagina o que possa ser, né? Mas como eu te disse, a gente não tem um exame que você vai fazer e vai falar, tô com um intestino irritável, porque é uma doença funcional. Então, a gente, claro, dependendo do paciente, faz outros exames para excluir doenças mais graves, né? E diante de não ter nenhuma dessas doenças e o paciente com os sintomas por algum tempo, por mais ou menos 6 meses, a gente tem um diagnóstico.
E assim, e os sintomas, doutora, como geralmente são? Você viu que são parecidos com as intolerâncias, né? Mas tem algum específico da síndrome do intestino? Sim, eu acho que o principal é a gente notar quando a gente não está bem com um certo tipo de alimento ou alguma situação em que a gente se estressa, que a gente também percebe essas manifestações gastrointestinais. O que seriam dores abdominais com aquela sensação de estufamento. Tipo, eu acordei e a minha calça serve. Quando eu vou dormir, ela está apertada de tanto que eu fiquei estufada. E alteração do intestino, diarreia ou o intestino mais preso. E doutora, e a partir do momento que foi diagnosticado, né, como que é feito esse tratamento? Como que é feito ali os cuidados? O que as pessoas devem evitar ali também? Então, no geral, seria uma alimentação e um estilo de vida saudáveis, né? Mas a gente tem vários tipos de intestino irritável, igual eu falei, o que tem diarreia, o que tem intestino preso, o que tem mais dor, os motivos que desencadeiam crises. Então, o tratamento ele é direcionado para isso, para os sintomas e para a gente evitar que tenham novas crises. É importante um acompanhamento multidisciplinar, às vezes a gente precisa de ajuda do nutricionista, às vezes o psicólogo é quem vai ajudar a gente também, para deixar esse paciente sem nenhuma crise bem com o intestino. E a alimentação, doutora, tem que ser uma alimentação especial a partir do momento que até que começa esse tratamento e tal, ou cada caso ali também tem que ser investigado? Na verdade, assim, diferente das intolerâncias, você não tem que cortar da sua vida o leite, por exemplo, ou o glúten. Você tem que perceber o que te faz mais mal e a gente tem uma listinha de alimentos que fermentam mais, que não são tão absorvidos e que predispõem a gente a ficar pior, mas isso depende muito de cada pessoa, né? Interessante também, né, doutora, que a gente fala assim que a gente é um reloginho, né? Que as pessoas, a gente sabe o que faz mal. De repente, às vezes é um café que você toma, às vezes o açúcar que você coloca no café já faz mal. Então é bom você ir aprendendo essas coisas. E na hora de uma consulta falar isso também, para já ter um caminho ali. Sim, não, né? É importante falar tudo. Eu percebo que com tal alimento eu fico pior, ou em tal situação o meu intestino já dá uma soltada. Quando eu como tal coisa, meu intestino não funciona, tenho dores. E isso é importante para a gente ir definindo e conseguir fazer o tratamento adequado, né? E a gente se conhece, até eu vi da modelo lá que tinha alergias, que passou mal, tá na UTI só com o cheiro da pimenta em conserva. Sim. Então, por isso que a gente fala que é importante a gente se conhecer também, né, doutora? Sim, a gente vai percebendo, né? Ninguém melhor do que a gente para perceber, olha, a doutora falou que não é para fazer mal essa comida, mas para mim ela faz mal. Ou eu gosto de comer alguma outra coisa e no geral era para dar mais estufamento e tal, e graças a Deus em mim não dá. Então a gente tem que se conhecer mesmo e ir percebendo, né? Doutora, e existe maneiras de prevenir a síndrome do intestino irritável? Tem alguma prevenção, alguma coisa? Aí a gente volta lá naquele do começo, que é um estilo de vida saudável. Uma pessoa que tem intestino irritável, a gente não tem uma cura, um remédio que eu vou dar e nunca mais vai ter crises. Mas a gente consegue manter essa pessoa bem sem crises com um estilo de vida saudável. Né? Não só alimentação, mas no geral, manter um sono de qualidade, tentar não se estressar muito, se tem alguma coisa que está incomodando, resolver isso, identificar os gatilhos e evitar esses gatilhos. Doutora, e assim, a gente voltando na parte de sintomas, você falou que tem um leve estufamento e tal, mas a pessoa chega a sentir dores também? Sim, distende tanto a barriga, né, os gases intestinais e os movimentos, que a pessoa chega falando que tem muita dor na barriga. Ela tem uma dor e a gente não tem um exame que fale, tá com uma apendicite ou com diverticulite, alguma coisa assim, sabe? Mas ela tem a dor e de fato é verdade, porque, igual eu te falei, esse intestino é um intestino mais sensível, né? Então, dependendo do estímulo que a gente dá para ele responde de uma forma exacerbada. Por isso que a gente fala da importante, aqui quando a gente fala em prevenção, prevenir, cuidados, você sentiu alguma coisa diferente, procurar o coloproctologista, fazer os exames, explicar o que está acontecendo, porque de repente é uma coisa tão boba que você acha que aquilo lá não está fazendo mal, tipo nessa matéria que eu estava vendo da modelo, aí as pessoas começaram a comentar algumas coisas que faziam mal, tem gente que tinha alergia a jiló, frutos do mar, que isso geralmente acontece, já é mais comum você perceber isso, mas numa situação de crise ali, você tem que tentar, quanto mais antes você for medicar ou procurar,
você vai melhorar, mas nessa síndrome aqui, é o caso de você se cuidar, fazer um tratamento também. Isso, né, é um doutora? contínuo, né? Às vezes você vai ter alguns altos e baixos, mas é manter um contínuo para ficar bem. E assim, o engraçado é que a gente fala, tem que restringir algum alimento, tal, mas a pessoa percebe que quando ela faz isso, ela fica bem, ela fica muito feliz. Então ela não se importa em restringir, em mudar um pouquinho o estilo de vida para ficar bem, porque realmente as dores, a mudança de intestino do intestino irritável, elas incomodam, sabe? Incomodam as Ninguém pessoas. merece passar dor, né, doutora? Não. Você tem aí os médicos, tem como cuidar, tem como controlar. Vamos se cuidar. E se não dá para comer, claro, vamos comer outra coisa que faz bem e tá tudo sob controle. Isso. Gratidão. Obrigada, Eu muito que agradeço. obrigada. Ó, vou deixar o Insta ali da doutora Daiane ali também. De repente, se você quer interagir com ela, ficou em dúvida, de repente quer perguntar sobre algum alimento que você acha que está fazendo mal, será que faz mal, não faz? Troca uma ideia com ela, com certeza ela vai ajudar. Gratidão. Obrigado. Prazer. Bom retorno Tchau, ao tchau. consultório. Obrigada. Tchau, tchau.